Bom, pessoal, vamos começar então. Já deu horário aí. Primeiro, eu queria agradecer então a participação de todo mundo que está aí com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial e robótica utilizando o MATLAB. Para isso, a gente está aqui com o Leandro Muniz, né, nosso especialista aí nessa área. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Daniel. Tinha esquecido aqui de apertar aqui. Tudo bem com você, Daniel? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo aí para falar desse assunto aí que eu acho que Obrigado. interessa bastante, né? A gente tem aí hoje a área da robótica é muito grande, né? Seja a indústria como um todo, né? Como também hoje já dentro da sala de aula, né? Já há algum tempo aí, tem tantas competições ao longo do Brasil e a ferramenta como o MATLAB é uma ferramenta muito forte que pode auxiliar todo mundo, né? Principalmente agora que a inteligência artificial está em alta, né? A gente tem muita coisa nova. Então, obrigado aí por tirar um tempo para apresentar para todo mundo aí um pouquinho que a gente pode fazer utilizando o MATLAB nessas áreas. Legal, Daniel, legal. Hoje o assunto, como você disse, né, vai ser, vamos dizer assim, bem pertinente, né? Porque é o que está regendo aí a tecnologia, né, nos dias atuais. Tanto a inteligência artificial como esse segmento de robótica. Então, aqui eu vou falar um pouquinho o que o MATLAB pode apresentar, pode ajudar o usuário, né, no desenvolvimento desses projetos de inteligência artificial, de robótica, o que o MATLAB entrega. Então, hoje veremos aqui um pouquinho desses recursos, né, durante esta duração de 1 hora. Estamos abertos aqui à pergunta, está o João aqui no chat também dando suporte, está a Mariana do marketing nos ajudando também. Então, sem demoras, vamos começar. Eu vou fechar minha câmera. Ao final da apresentação, eu reabro novamente, tá bom? Tá, só um lembrete aí para todo mundo que está assistindo a gente. Podem mandar perguntas a todo momento, tá, pessoal? O chat vai estar aberto para perguntas lá. A gente tem o pessoal que vai estar respondendo essas perguntas para vocês. E algumas perguntas ali que eu vejo que se repetem, que são interessantes, eu vou trazendo também ao vivo aí para o Léo ir tirando essas dúvidas, beleza? Tá com você, Léo. Combinado. Vamos lá. Bom, então, começando aqui a nossa agenda de hoje, né, iremos verificar aqui alguns conceitos, né, o contexto geral antes de nós abordarmos o assunto de robótica com MATLAB, inteligência artificial com MATLAB. Então, origem e conceito, né, de inteligência artificial e de cobots. Tá? Por que eu escolhi cobots aqui na apresentação, né, de hoje? Tá? Por que eu escolhi esse tipo de robô? Porque justamente, como veremos aqui mais adiante, o ponto inicial da robótica, né, do segmento da robótica, onde começaram a ser inseridos algoritmos de inteligência artificial. Então, vamos falar bastante aqui desses cobots, né, da origem deles, os conceitos, depois inteligência artificial aplicada em robótica, como desenvolvemos robôs com MATLAB, qual é o fluxograma, quais os recursos que ele apresenta. Vamos ver aqui também nesse tópico. Modelagem física cinemática, simulação com MATLAB, envolvendo aqui a parte, o projeto de robôs, as diferentes aplicações possíveis de inteligência artificial quando eu falo em robótica. Depois aqui por último, né? Por último não, aliás, quase que chegando ao fim da apresentação, Reinforcement Learning, ou aprendizado por reforço. Nós recebemos muitas perguntas, muitos questionamentos referente à aplicação do MATLAB nesta abordagem de aprendizado de máquina. Então, vou falar aqui um pouquinho dessa técnica, vamos dizer assim, de aprendizado de máquina. E, por último, conectividade e implementação com hardwares. Será que o MATLAB é possível fazer isso? Claro que é, né? Os usuários que estão aqui do MATLAB, estou vendo que estão chegando bastante pessoas aqui, sabem, né, que o MATLAB ele tem essa integração com hardwares. Eu consigo gerar códigos com o MATLAB e implementar em hardwares. Vamos seguir aqui com a origem conceito de inteligência artificial. Vamos começar o nosso Tech Talk definindo aqui inteligência artificial. Então, inteligência artificial, ou como nós vemos, né, em sites, em matérias, em artigos, simplesmente IA, é toda a técnica, toda a abordagem que permite que máquinas imitem
o comportamento humano, a inteligência humana, tá? Isso aqui começou, né? O assunto aqui de inteligência artificial começou nos anos aqui 50, 1950, e com a evolução da computação, já nos anos 80, ocorreu a chegada do machine learning, tá? Que é a aplicação onde nós utilizamos métodos estatísticos, aplicamos toda essa estatística em um conjunto de dados, e aí o que as máquinas vão fazer? Elas vão aprender com esses dados e realizar tarefas. Tá? Avançando aqui na nossa linha do tempo, já em 2010, Deep Learning. Tá? O Deep Learning é um subgrupo do Machine Learning, né? uma abordagem nova aqui de aprendizado de máquina, onde agora as redes neurais elas possuem camadas, né? Diversas camadas, que aprendem tarefas também de um conjunto de dados, igual ao Machine Learning. Porém, aqui eu não preciso, aliás, de um monitoramento de agentes humanos, né? Eu não vou ter influência aqui humana, tá? Ajudando a máquina, vamos dizer assim, a aprender com os dados a realizar determinadas tarefas. Ela mesmo vai distinguir as características desses dados, tá? E, Léo, qual que é a aplicação na prática disso? O que difere ali o machine learning e o deep learning? Quando é que você usa um, quando é que você usa o outro? Ou você usa Legal, os dois de forma complementar? legal. Boa pergunta. Antes de eu entrar na sua pergunta, Daniel, eu deixo só compartilhar aqui uma imagem com vocês, tá? Para explicar melhor aqui a diferença de um entre o outro, porque às vezes fica, né, não fica tão claro. Com imagem eu acho que é melhor. E depois aqui eu falo mais um pouquinho quando nós utilizamos machine learning ou deep learning. Então vamos lá. Vocês podem reparar que aqui no fluxograma, né, do machine learning, eu tenho figuras aqui de animais, tá? E nessa parte, né, em Feature Extraction, eu preciso extrair as características desses animais. Então, por exemplo, aqui vocês veem, né, que eu manualmente, né, quais as características do gato. Então, aqui eu extraí parte, né, da característica da orelha, dos olhos, né, do focinho, né, o contorno aqui do gato, né, a pata dele. Então, todas as características que definem aqui um gato, né, eu estou extraindo desse conjunto de dados. A mesma coisa para o cachorro, né, as orelhas, o focinho, os olhos e o pássaro aqui embaixo, tá? Feito isso, o que eu fiz? Deixa eu colocar essa tela aqui desse lado. Feito isso, eu coloco para treinar lá no meu algoritmo de machine learning, né? Eu jogo um algoritmo de machine learning nesses meus dados, tá? E aí, após, né, treinar essa minha rede, toda imagem que eu jogar de um gato, de um cachorro, de um pássaro, nessa rede já treinada com essas imagens iniciais, a minha máquina vai conseguir distinguir e classificar o que é um gato, o que é um cachorro, né? Mas isso ocorreu por quê? Teve a influência de um agente humano, né, de um usuário aqui que está treinando os algoritmos, ele teve que extrair as características de um gato, de um cachorro e do pássaro e treinar o seu algoritmo de rede neural, tá? Isso não acontece quando eu trabalho com o Deep Learning, tá? O Deep Learning, o próprio algoritmo de Deep Learning, ele já extrai automaticamente essas características, tá? Então, eu jogo as imagens na minha rede, né? Nas redes neurais, as imagens, pode pegar essas imagens mesmo aqui dos animais, né? Dos pets aqui, eu jogo essas imagens, esse conjunto de dados na rede, e aí o próprio algoritmo do machine learning, ele extrai as características do gato, do cachorro e do pássaro, sem precisar da influência, né, de um agente externo, um agente humano, tá? E aí, uma vez treinada a rede no deep learning, eu inserindo novas imagens, novos conjuntos de dados, o algoritmo vai classificar, vai definir gato, cachorro e pássaro. Tá? Então, é essa a diferença,
né, entre Machine Learning e Deep Learning. E agora vem a pergunta, quando eu uso um, quando eu uso o outro? O Machine Learning, ele requer menos dados para treinamento. Tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um conjunto de dados pequeno, né, não tão grandes, então eu posso aplicar Machine Learning. Porém, como eu disse, eu vou precisar extrair, né, as features desses dados, eu tenho que estruturá-los, esses dados. Tá? Por eu ter um menor processamento, menos quantidade de dados, então também eu vou exigir menos da minha máquina, vai ser mais rápido de eu treinar o algoritmo e tal. Porém, se eu agora aplicar, se eu tiver grandes aí quantidades de dados, né, principalmente envolvendo imagem, aplicações mais complexas como reconhecimento facial, reconhecimento de voz, tá, de fala, aí eu preciso trabalhar com Deep Learning. Tá? Então, assim, vai, né, quando eu uso Machine Learning, quando eu uso Deep Learning, vai da aplicação do usuário, né? Vai do conjunto de dados que ele quer treinar, vai da aplicação que ele quer trabalhar, tá? Ou é um reconhecimento de imagem, ou é um reconhecimento facial, então depende, né, do seu projeto, mas em linhas gerais é isso. Pequena quantidade de dado, Machine Learning. Se eu estiver trabalhando com grandes quantidades de dados, eu aplico Deep Learning, tá bom? Obrigado, Léo. Respondido, Daniel? Vamos embora? Pode seguir. Vamos seguir aqui no próximo slide, que nós estamos falando agora dos cobots. Então, quando falamos de inteligência artificial aplicada em robótica, a primeira coisa que vem, né, em nossas mentes são os robôs colaborativos ou os cobots. Aqui está uma imagem deles aqui, né, na tela. Aliás, tem um robô aqui, tá? O cobot ou robô colaborativo é todo robô que permite que humanos trabalhem ao seu lado, tenham a interação homem-máquina, tá? Sem barreiras de proteção convencionais que a indústria utilizava. Isso aqui vai ficar mais explícito no próximo slide, né? E quais são os benefícios dessa interação direta, né? O humano trabalhando diretamente lá ao lado do robô, tá? Sem correr riscos, né? Primeiro, eu tenho a execução segura de tarefas complexas, alta qualidade de produção, a programação, e esse ponto aqui é o principal, tá? A programação intuitiva. Né? Os cobots, eles caracterizam-se por ser robôs flexíveis. Então, o mesmo robô, eu posso programá-lo, por exemplo, para fazer uma linha de produção, para ele fazer uma solda num carro, como também eu posso programá-lo, aquele mesmo tipo de robô, para dar o acabamento no carro, fazer a parte de pintura do automóvel. Tá? Então, esse quesito, programação intuitiva, fácil programação, é um dos pontos aqui principais, né, dessas características dos cobots. E, por fim, a facilidade de utilização. Tá? E onde originou-se esses cobots, né, quem está nos ouvindo aqui, que é do setor automotivo, ele justamente surgiu, né, no segmento automotivo. Os fabricantes, né, as indústrias, as montadoras precisavam locomover objetos pesados de forma segura dentro lá dos sites, né, dos seus sites, do chão de fábrica. E aí, por meio de pesquisa, por meio de projetos, surgiram, né, os cobots. Tá? Então, aí, daquele segmento automotivo, eles evoluíram. Hoje nós temos robôs aí menores, né, de acordo aí com a aplicação. Basicamente, as tarefas que eles mais são utilizados são tarefas de pick and place, né, pegar e soltar, pegar e colocar em outro lugar, como esse robô aqui está fazendo, tá? No caso aqui, esta demo aqui do MATLAB, né, tem prints aqui, ela está identificando peças, né, que estão com defeitos, que não estão em conformidade. Então, no caso aqui, ele entra na segunda aplicação dos cobots, que eles são muito utilizados, que é a inspeção de qualidade. E tem uma última aplicação também,
a terceira mais utilizada, que é a aplicação de montagem e acabamento. Então, lembram quando eu falei para vocês no slide anterior, né, o que seriam essas barreiras de segurança convencionais? Essas barreiras eram as barreiras justamente para aqueles robôs antigos, os robôs convencionais, né, lá no chão de fábrica, lá os robôs das linhas de montagem, eles eram diferentes, seus projetos eram diferentes, né? Os trabalhadores, a mão de obra, tinham que trabalhar isolado desses robôs, né? Justamente por segurança, tá? Então, aquele cantinho, né? Aquele espaço que tinha aqueles robôs nas linhas de produção, eles eram isolados, né? Eles realmente eram barreiras, tá? Isso mudou nos dias atuais com os cobots, tá? Hoje eles trabalham, como está aqui na figura, lado a lado com a mão de obra lá nas fábricas, né? Nos nossos, pode ser um segmento automotivo, qualquer segmento, temos esses robôs trabalhando em conjunto com os funcionários na linha de produção. Tá? Isso gerou o quê? Primeiro, a automação flexível, né, que eu citei para vocês também no slide anterior. O mesmo robô que, por exemplo, faz uma atividade, ele faz a solda, chapa no carro, cuida da parte tudo de solda, posso programá-lo e colocá-lo, por exemplo, para realizar o acabamento no meu automóvel, na pintura do automóvel. Tá? Então, isso permitiu essa interação, né, homem-máquina, permitiu a automação flexível, a facilidade de programação, né, que eu disse no slide anterior. Nos cobots também nós temos agora algoritmos cada vez mais avançados, né? Os robôs estão cada vez mais autônomos, justamente com o surgimento, né, a implementação da IA, da inteligência artificial nos robôs. Tá? E o quesito segurança, né, mesmo não tendo barreiras. É isso que eu ia te perguntar, Léo. Cara, sem essa barreira de segurança, né, a mão de obra humana trabalhando junto, cara, o que torna esses cobots seguros de verdade, né? Porque olha o tamanho dessas máquinas, olha o tamanho disso ali, perto do humano que está ali, não está operando diretamente, né? Está do lado. Sim. Onde está a barreira de segurança para eles em cima disso? Legal, boa pergunta, Daniel. Então, esses cobots, né, justamente pela tecnologia embarcada que tem nesses robôs, eles possuem diversos sensores, muitas câmeras, justamente para analisar os dados, analisar o ambiente que eles estão inseridos, né? E esses sensores e câmeras garantem o reconhecimento por parte desses robôs das pessoas em sua volta, dos objetos próximos ao robô e também dos gestos humanos, né? Os movimentos humanos, toda aquela movimentação que eu tenho nas linhas de produção. Tá? Então, câmeras, sensores. Aliás, eu falei aqui também de parte mais de imagem, né? Mas também tem sensores de torque em seus manipuladores, em suas juntas, né? Que garante que a absorção de energia, né, em caso de impacto indesejado. E, além disso, tem uma terceira barreira aqui, vamos dizer assim, de segurança, que é ao detectar, né, a possibilidade, a probabilidade de uma possível colisão, esses robôs eles reduzem a inércia, né, eles reduzem aquela força, aquele movimento, né, que eles estão fazendo no momento. Tá? Então, são basicamente segurança deles, né, vamos dizer assim, a barreira de segurança é composta por sensores e câmeras. Respondido aí, Daniel? Com alguma Respondido, dúvida? então. Pode seguir. Joia. Legal, então vimos aqui conceito de IA, conceito de cobots, e aí vem a pergunta, né? Como o MATLAB atende essas duas aplicações? Né? Nós vimos até aqui que inteligência artificial e os cobots trabalham aqui lado a lado, né? Uma aplicação depende da outra, está em outra. Então vamos ver como o MATLAB pode auxiliar aqui no desenvolvimento destas duas aplicações. Tá? Então, de forma geral, o desenvolvimento de robôs
com o MATLAB divide-se aqui em 3 etapas. Todas essas etapas nós temos soluções, tem ferramentas, tem bibliotecas para utilizar com o MATLAB. Então, a primeira aqui, que é a parte de plataforma, que é o projeto em si, nós temos todo o desenvolvimento do robô, a modelagem do ambiente que está no entorno desse robô. Então, por exemplo, né, o que nessa figura aqui, nesse print, né, vocês vão notar que eu tenho um braço aqui robótico, um manipulador, porém, no entorno desse braço eu tenho uma estante, eu tenho um cilindro, eu tenho mesas. Então, no MATLAB nós conseguimos também modelar não só o braço robótico, o manipulador, como também o ambiente no entorno do robô. Tá? Segunda etapa, aplicações autônomas. Então, aqui já entra algoritmos de inteligência artificial. Tá? Então, essa aqui é a segunda fase do desenvolvimento. O que engloba aqui? As aplicações de percepção, planejamento e controle. Tá? Isso aqui, logicamente, é implementado nos robôs autônomos, né? Aqueles robôs que fazem tarefa, nós programamos, e eles fazem tarefa, né, por si só. E, por último, terceira fase de desenvolvimento de robôs, a implantação, a geração de códigos e, logicamente, aqui, gerando código, o usuário conseguir embarcar esses códigos em hardwares, né, os sistemas embarcados. Então a IA só entra nesse segmento do meio? Você não... Exatamente, Daniel. Aqui não já na... antes ou depois, ela só entra aí. Isso, por quê? Porque aqui, Daniel, olha só que interessante, né? Aqui, vamos dizer que aqui seria, né, aqueles robôs convencionais que trabalham em barreiras, né, aquelas máquinas grandes, programar é difícil. Aqui já entra a parte de inteligência artificial. Então, por exemplo, imagina que nessa primeira etapa de desenvolvimento, eu programo o robô para ele pegar apenas canecas, tá? Com aplicação autônoma, colocando um algoritmo de inteligência artificial, eu consigo, no meio de caneca, de copos, de pratos, de talheres, o robô, aliás, eu não, né? Eu faço só a programação, mas o robô vai distinguir o que é uma caneca e vai pegar apenas a caneca de meio daqueles tantos objetos. Né? Aqui eu tenho que deixar claro para o robô, só caneca, ele vai pegar só caneca lá na esteira de produção. Aqui não. Imagina que vem uma esteira aí de produção com um monte de utensílios, eu quero que ele só pegue canecas. Então é isso que ele vai fazer aqui por causa da inteligência artificial, tá? Da percepção, planejamento e o controle. Legal? O robô fica inteligente, né? Valeu, Léo. Então vamos, voltar aqui um slide que eu passei rapidinho. Então vamos verificar aqui um pouco do MATLAB nessa primeira etapa, né? Naquela etapa de os primeiros passos aqui de desenvolver o robô, que envolve, logicamente, todo o conceito de modelagem física, cinemática, né, a parte de movimento e a simulação com o MATLAB. Então, nessa primeira etapa, o usuário que desenvolve projetos aqui robóticos, ele vai trabalhar, logicamente, com diversos sistemas, né, de diversos domínios, mecânico, elétrico, fluido, magnético. Então, ele vai também ter contato com diversos componentes, né, com controladores, atuadores, sensores. E isso, no MATLAB, tá, aí que é o ponto-chave aqui. No MATLAB, nós conseguimos fazer, o usuário consegue fazer essa simulação, né, desses multidomínios, né, de domínios mecânicos, domínios elétricos e também desses componentes, né, atuadores, controladores, o que seja, tá? Tudo de forma virtual. Então, nessa primeira etapa, resumindo, o MATLAB consegue, ele ajuda o usuário na parte de modelagem física, né, por isso que tem o primeiro bloco aqui, criar modelos físicos, né, tem todo o modelo aqui físico, aqui do atuador aqui, né, parece uma escavadeira, tá? Segundo item, o MATLAB também consegue importar modelos CAD, né, de ferramentas CAD para
o usuário implementar algoritmos. E aí, qual é a vantagem disso? Importando o modelo CAD para o MATLAB, eu consigo colocar a dinâmica no sistema, né? Eu consigo colocar comportamento dinâmico. Tá? Então, aqui eu posso trazer, por exemplo, um braço robótico feito em SolidWorks para o MATLAB, e aí o usuário consegue colocar toda a parte mecânica. Tá? Terceiro item aqui do auxílio do MATLAB, do recurso do MATLAB na primeira fase de projeto de robôs. Eu posso criar modelos de simulação de arquivos URDF, né, aqueles arquivos utilizados aqui em projetos para robôs. Tá? Eu consigo importá-los também. Se eu não quiser utilizar esses arquivos, eu posso utilizar modelos aqui de robôs da própria biblioteca do MATLAB chamada Robot Library. Tá? E você pode citar para a gente, Léo, alguns modelos de robôs que tem dentro dessa biblioteca? Claro, claro. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês aqui mais uma tela. Essa daqui. Então, aqui, essa biblioteca, né, ela é chamada pela função load_robot. Uma vez que eu insiro essa sintaxe na interface do MATLAB e o nome do robô, aparecem os robôs disponíveis, tá? Consigo inserir mais. Esse daqui é o que vem na biblioteca padrão, ok? Então, eu tenho aqui robôs da ABB, né, que vocês estão vendo aqui, são os 3 primeiros aqui, tá? Tem diversos robôs aqui da ABB, tá? Eu tenho aqui também da Pioneer, Mobile Robots da Pioneer, da Boston Dynamics, né? A gente tem bastante vídeos aí na internet daqueles robôs da Boston Dynamics. Também tem modelos aqui de robôs também da Boston Dynamics, da ClearPath, que é bastante conhecida também. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui, Daniel, olha só, são todos modelos já prontos de robôs, né, que eu posso importar para a interface do MATLAB e aí começar a fazer a programação, né, de uma trajetória, aplicar aqui uma sequência de tarefas, por exemplo, para esse braço robótico, tá? Então tem diversos robôs aqui, né? Inclusive parece aqueles é legal que eles são em 3D, né? Eu consigo visualizar toda aí a estrutura do robô. Então são todos esses modelos. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse link e aí quem quiser consultar, ter mais detalhes, fiquem à vontade, tá? Respondido, Daniel? Ficou alguma dúvida? Tem um monte de robô aqui, ó. Respondido, Léo. Agora só uma perguntinha capciosa. Vamos lá. Aqueles robôzinhos que a gente usa naquelas competições de ficarem se quebrando, se você destruir, tem aí? Não, mas pode até dar para adaptar algum aqui, viu, Daniel? Para pelo menos fazer uma simulação dinâmica, né? Um teste. Não tem parecido, mas assim, se a pessoa tiver, né? O usuário tiver esse modelo no robô em máquina e quiser importar para o MATLAB, para essa biblioteca, ele consegue, tá? Mas eu tenho aqui alguns parecidos, né? Com aqueles robôs lá de competições, sim, tá bom? Legal, Léo. Joia. Então vamos voltar aqui ainda no projeto de robôs com MATLAB. Então aqui esse próximo slide, olha que interessante. Aqui já envolve a parte de simulação, né? Então uma vez que eu passei por todas aquelas etapas do slide anterior, modelagem física, a parte de cinemática, definir lá os requisitos do robô, os seus componentes, né? Eu consigo também programar, antes de fazer a simulação, alguns pontos, como por exemplo, a sequência de tarefas, o que o robô vai fazer. Então, no nosso caso aqui, né? Esse robô eu quero que ele pince aqui o objeto vai numa prateleira e coloque aqui no centro da mesa, né? Então, essas tarefas eu defino utilizando também o MATLAB. Depois, a parte de movimento, quais são a sequência, qual é a sequência de movimento que o braço robótico vai fazer para ele não esbarrar em algum objeto do ambiente. Também no MATLAB eu faço isso. Depois coloco toda a parte de controle, né, de torque, de pinça, para o robô pinçar aqui o objeto, né, numa prateleira.
faço a modelagem dessa planta no Simscape, tá? Coloco limites nas juntas aqui do braço robótico, né? E por fim, a modelagem de contato para o robô. Aqui nesse ponto, né? Nesse terceiro item, eu coloquei aqui o controle para ele ter o torque de pegar a pinça. Porém, eu não coloquei a modelagem de contato aqui na simulação, né? Que é o último elemento aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Legal, E, Léo, Daniel? como é que a gente acessa esse ambiente para fazer essa simulação 3D? Porque pelo que eu estou vendo aí, essa simulação já está feita em 3D, certo? Sim, O pessoal sim. está com o modelo e falou, eu quero ver como é que isso aqui ficaria. Né? Porque a gente está acostumado a ver o bloco, está acostumado a ver a tela de comando, mas a gente não vê tanto a questão da simulação 3D. Você pode mostrar para Legal, a gente como é que isso funciona aí? legal, legal. Daniel, tenho a biblioteca do MATLAB. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é o Simscape Multibody. Deixa eu ver se eu pego aqui um trecho aqui da documentação falando. Bom, enquanto eu estou aqui também navegando aqui para achar, mas assim, toda a parte, né, de simulação em 3D do MATLAB, aliás, dentro do Simulink, né, que na verdade esse ambiente aqui está dentro do Simulink, eu posso fazer nessa janela. Essa aqui foi uma gravação que eu tirei de uma demo, tá, que eu desenvolvi. Mechanics Explorer é o nome desse ambiente, e lá toda a simulação, todo o projeto que eu fiz no Simulink, quando eu executo esse projeto, então abre-se esse ambiente aqui de simulação, e aí tudo que eu fiz lá, a sequência de tarefas, o movimento do braço robótico, como ele vai pegar, né, a pinça, o objeto, automaticamente, quando abro essa janela, né, daqueles parâmetros, eu já consigo ver aqui na simulação como ficou os dados que eu coloquei, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês o Simscape Multibody, a parte de documentação. Aqui, ó. E aproveitando então, Léo, enquanto você pega, para eu fazer essas simulações 3D com o Simulink, eu preciso de alguma toolbox específica ou isso já faz parte do core do Simulink? Precisa só além do Simulink, Daniel, precisamos também do Simscape Multibody, tá? Que é a biblioteca que vai permitir fazer esta modelagem 3D. Deixa eu colocar aqui no chat também, ó, mais informações, né, sobre essa interface, tá? Mechanics Explorer, tá? Então é por meio dela, né, obviamente, que eu consigo fazer toda essa modelagem em 3D, essa janelinha aqui que vocês estão vendo, tá? E aí, logicamente, lá eu tenho, né, posso mudar a perspectiva aqui da simulação, né, uma vista mais frontal. Tem aqui também como acelerar o tempo de simulação, tem diversas funções também, tá bom? Ficou alguma dúvida? Respondido? Legal, Léo, pode seguir. Joia. Então, voltando aqui na apresentação, vamos avançar aqui mais um slide. E agora vamos seguir para a segunda parte do desenvolvimento de robôs, né? Então, finalizamos aqui a primeira etapa, montamos todo aqui, modelamos todo o ambiente em que o robô está inserido, o braço robótico, o que ele vai fazer, se ele vai pegar objetos. Então, tudo isso definimos aqui na primeira etapa, tá? Aí vem a segunda etapa. Legal. Mas vou dar de novo o exemplo aqui, tá, Daniel, da esteira, né? Tá passando um monte de objetos numa esteira, tá? Porém, eu quero que aquele robô que eu projetei aqui na primeira etapa pegue apenas uma caneca. Canecas. O que passar de caneca naquela esteira, naquela mesa, eu quero que ele pegue. O resto pode deixar naquela mesa, tá? Como é que eu faço isso? Então, entra aqui a segunda etapa, que é aplicando, né, a percepção, o planejamento e o controle nos robôs. Tá? Então, vamos ver aqui o que o MATLAB pode ajudar a gente nessa parte, olha só. Só que antes disso,
alguns pontos aqui que é interessante nós comentarmos, né, porque eu estou falando bastante de inteligência artificial aplicada aqui na área de imagens, né, na área de ele reconhecer um objeto e tomar uma ação, tá? Porém, não é apenas isso, né, quando eu falo da aplicação de inteligência artificial em robótica, não é apenas esta aplicação possível. A gente, né, no nosso dia a dia, nós deparamos muito com essa tecnologia, que é reconhecimento de fala. Então, isso daqui também, por trás disso, aliás, tem algoritmos também de inteligência artificial, né, para reconhecer uma voz, um áudio, um som. Então, também existem aí, né, temos robôs no mercado que são acionados por comandos de voz. Então, lá tem algoritmos de inteligência artificial. Temos, aqui é o contexto que nós estamos inseridos aqui no Tech Talk, que eu falei, né, mais robôs que eu resolvi pegar esse exemplo, que classificam imagens. Onde que aparecem esses robôs? Aqui no segmento de Computer Vision, né, onde que eu tenho algoritmos de Deep Learning para fazer o quê? O reconhecimento, né, os labels que nós chamamos, os rótulos das imagens, ou para detectar anomalias numa peça. Lembram lá naquele primeiro vídeo que eu mostrei, o robô pegando apenas as peças com defeitos, né? Ele reconhecendo que um defeito na peça, ele pegava e tirava daquele, parecia uma gaveta, né? Então, dois exemplos aqui de aplicações envolvendo o Computer Vision. Identificação de objetos e inspeção industrial. E um outro segmento também, aplicando inteligência artificial em robótica, é quando envolve processamento de nuvem de pontos. Tá? Aquelas nuvens de pontos em 3D, essas nuvens de pontos basicamente servirão para o robô entender o ambiente, né, em sua volta, e ele vai, a partir daí ele vai tomar ações, né, ele vai desviar de objetos, ele vai andar, ele vai se locomover, por exemplo, numa sala, porém sem esbarrar em mesas, em cadeiras. Então aqui está a aplicação, né, de processamento de nuvem de pontos, que também tem algoritmos de inteligência artificial. Então, mais uma demo aqui do MATLAB que é bem interessante, focando, logicamente, eu vou voltar aqui para vocês aqui, pessoal, mais um slide, né? Focando aqui na área de Computer Vision, que nós estamos falando, né? Tratando bastante aqui hoje. Então, aqui, um robô, né? Um cobot, né? Um atuador aqui mecânico, um braço mecânico. Olha só, a primeira etapa que ele está fazendo, né? Lembra que eu disse que eu quero que o robô só pegue um objeto numa mesa, numa esteira? Então ele está reconhecendo aqui o ambiente, né? E está escaneando aqui os objetos, olha só. Às vezes tem robôs aí que captura 400 imagens, né? Para ser bem assertivo, tá? Então ele está capturando esses dados, ele está reconhecendo aqui as imagens, e aí o que vai acontecer aqui? Por meio do aplicativo MATLAB, tá? Nós começamos aqui a programar toda aquela parte de reconhecimento, de classificação, de colocar aqui os rótulos, tá? Aliás, eu disse nós, mas não somos nós. O próprio MATLAB, por meio desse aplicativo, já faz isso para o usuário, tá? Ele já faz isso de forma automática, de classificar os objetos escaneados pelo robô, tá bom? Então, olha só o que ele está classificando, né? Aparece aqui o contorno em volta dos objetos. E aí chega a terceira etapa, né? Aqui de como fazer o robô reconhecer, uma vez que nós estamos colocando nele agora algoritmos de inteligência artificial. Olha só. Ele classifica os objetos na imagem. Então, toda vez agora que eu colocar nessa mesa aqui, copo, xícara, né? Tem aqui diversos objetos, ele vai reconhecer, porém, ele só vai selecionar, só vai pegar a xícara. Bom, então basicamente é isso aqui que esse aplicativo faz, né? Que é o aplicativo chamado Ground Truth Labeling, dentro do MATLAB, justamente utilizado para classificação, né? Colocar labels nos objetos.
Aqui a demo completa, olha só. O mesmo robô, né? Notem que eu tenho aqui uma figura geométrica, uma figura que parece aqui o símbolo do MATLAB, né? A figura está aqui e está a minha xícara. Olha só que ele só reconheceu, né? Aliás, ele reconhece os dois, porém, eu quero que ele só pegue a xícara. Olha só. Então aqui está, deixa eu colocar de novo aqui para vocês verem, né? O algoritmo de planejamento, de controle, rodando aqui nesse sistema robótico. Ó, planning, aqui a imagem, né? O que o robô vê, tá? Uma câmera aqui no robô. O que ele viu aqui, né? Apenas classificado a xícara. E aqui o desenho, né? O projeto feito no MATLAB, né? Antes de implementar no hardware. Certo? Vamos avançar aqui. Daí vem a parte agora de Reinforcement Learning, tá? Que é uma abordagem relativamente nova dentro do aprendizado de máquina, né? Então, dentro de inteligência artificial, nós podemos utilizar essa abordagem com o MATLAB através da utilização de uma toolbox exclusiva só para Reinforcement Learning, chamada Reinforcement Learning Toolbox. E essa ferramenta, deixa eu compartilhar aqui na tela para vocês verem esta ferramenta, Reinforcement Learning Toolbox. Vou colocar o link para vocês. Então, com esta ferramenta, conseguimos aqui desenvolver, né, toda a parte aqui de algoritmos onde nós queremos trabalhar com aprendizado por reforço. Tá? Eu vou colocar esse link aqui para vocês. Também é uma toolbox aqui relativamente nova. Eu não sei se salvo aqui minha memória, eu acho que ela é de 2022, tá? 2021, 2022. Então, mais aqui uma ferramenta, né, para os usuários trabalharem com inteligência artificial. Deixa eu colocar no chat aqui para vocês. Então, quem quiser mais informação, está aí no chat, tá? Então, aqui nesse exemplo... Explica um pouquinho mais para a gente, lá. rapidinho. Qual que é o conceito desse aprendizado por esse tipo, esse reinforcement learning? Qual que é o conceito disso? Legal. Olha só, Daniel, que interessante. Imagina que o reinforcement learning é como nós treinarmos um animal de estimação, né, um cachorrinho, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a cada comando que a gente fala para o nosso animalzinho, senta, né, fica de pé, nós damos uma recompensa para ele, certo? É a mesma coisa aqui, tá? Aqui a máquina, ela vai aprender, né, vamos dizer assim, a tomar decisões corretas, decisões certas, de acordo conforme ela ganha recompensas, tá? Quando eu falo em recompensa aqui, Daniel, é recompensa assim no algoritmo. Então, por exemplo, a cada acerto, tá, que o robô faz, ele vai ganhar lá o algoritmo número 1 lá para ele, tá? Ele sabe que o 1 é uma recompensa. A cada erro, ele vai ganhar um 0, tá? Então, isso que é a recompensa para ele, tá? Então, aqui, consiste no quê? Né? Qual o objetivo daqui? Aqui eu reforço com o robô toda ação, né, ou decisão correta por meio de recompensas, tá? Aqui é interessante também eu dizer que não trabalho com conjunto de dados para treinar o robô, tá? Aqui toda essa parte de treinamento de algoritmos será feito por meio da exploração da interação do robô com o ambiente. Vou dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro, porque às vezes esse conceito de reinforcement learning confunde mesmo, tá? Porque parece que é algo meio abstrato, né? Mas assim, imagine que eu pego um robô, ele está lá com o algoritmo de reinforcement learning, imagine que eu pego esse robô e jogo ele num labirinto. E aí eu quero que ele encontre a saída do labirinto, tá? Então, ele, por meio de tentativas
né, de acertos e de erros, uma hora ele vai achar a saída do labirinto, tá? Então vamos imaginar que ele saiu do labirinto, ele achou a saída. E aí eu coloco esse mesmo robô, ele já aprendeu o caminho, de novo na entrada do labirinto, né? Logicamente, como ele aprendeu, né, por meio das suas experiências, da exploração daquele ambiente do labirinto. Então, se eu inserir novamente esse robô neste labirinto, logicamente, como já está treinado, ele já sabe, ele vai achar a saída, tá? Então, basicamente é isso, Daniel. Não sei se ficou claro, tá? Mas assim, resumindo, aprendizado por reforço, o robô vai aprender por meio de tentativas, né, acertos e erros, tá? A cada acerto, ele vai ganhar uma recompensa. Então, ele será estimulado, o próprio algoritmo será estimulado a quanto mais acerto ele tiver, né, ele quer mais recompensa. Então, ele vai, vamos dizer assim, empenhar para ter mais acerto, para ser mais assertivo no seu objetivo, tá? Não sei se ficou claro, senão a Sim, gente aí explica de uma novo. outra pergunta aqui, então, assim, entendendo que existem vários tipos, certo, de você fazer essa questão do aprendizado de máquina, por que que eu optaria, por exemplo, por esse teste onde eu vou fazer tentativa e erro, ou Uhum. por outro, que de repente eu já estou colocando os modelos lá para ele saber o que fazer. Tem um uso mais específico quando a gente usa um, quando a gente usa outro? Eu sei que, depende do caso, tá, mas o que que, assim, estou construindo alguma coisa, na hora de eu mensurar isso, pô, vou usar dessa forma, o que difere, assim, o que valida esse aprendizado por reforço versus os outros aprendizados que já são mais conhecidos? Legal, legal, Daniel. Basicamente é quando eu preciso, por exemplo, numa linha de produção, tá? Estou dando exemplo de uma linha de produção aqui, uma linha de montagem, eu preciso de robôs que tomem decisões rápidas e personalizadas para diferentes circunstâncias. Então, por exemplo, igual nessa figura aqui, Daniel, olha só. Aqui, imagina que é uma mesa, tá? Fosse uma mesa com vários objetos em diferentes posições. E eu quero que o robô pegue esse objeto, né? Imagine, vamos voltar aqui no exemplo de novo, da caneca, né? Várias canecas em diferentes posições. Imagine que agora eu quero que o robô pegue essas canecas que estão em diferentes posições e também agora eu não quero que ele só pegue canecas, eu quero que ele pegue também o pires, né? A xícara, o prato, vamos colocar prato, tá? Então tem diversos objetos aqui no ambiente para ele reconhecer, em diversas posições. Então, por meio do algoritmo, né, ele vai aprender que ele vai ter que pegar agora a xícara não está mais próximo dele, pode estar mais longe. É igual está aqui na figura que está rodando aqui na tela, né? Ele está entendendo aonde que estão os objetos. Então, conforme eu tenho agora muitos objetos em diferentes posições, diferentes tipos de objetos, logicamente, por meio do algoritmo de tentativa e erro, ele vai aprender que agora, né, ele tem que focar em mais coisas, vamos dizer assim. Né? Ele vai ter que ser mais inteligente, focar em mais coisas. Ele tem mais coisas agora para considerar antes de pegar o objeto. Tá? Então, resumindo, toda vez que eu tiver ambientes complexos, preciso de decisões rápidas por parte do robô, decisões, né, personalizadas, eu utilizo o Reinforcement Learning, tá? Personalizada que eu digo, né, só para ficar claro aqui, tá, pessoal? De novo, voltando no exemplo aqui, né, da xícaras e dos pratos. Eu quero que o robô, né, o braço robótico, coloque a xícara num lado e os pratos no outro lado. Então, aplico aqui o Reinforcement Learning para, por meio de tentativa e erro, ele aprender. Bom? Ficou claro, né? Alguma observação, alguma questão? Tranquilo, Léo. Não sei se o pessoal aí do Tranquilo. chat tem pergunta. Até agora, pelo menos para mim aqui, ainda não apareceu nenhuma. Pessoal, de novo, não se acanhem. Se tiverem perguntas, por favor, mandem aqui no chat para a gente. Legal. Então, no caso aqui dos dois robôs na foto, né? Toda vez que ele consegue aqui, né? Pegar aqui o objeto no lugar correto, ele ganha uma recompensa, tá? Então, por isso que depois, quando eu, né, uma vez treinado,
o robô vai ser assertivo, né, em pegar um objeto, diferentes objetos em diferentes posições. E chegando aqui na última etapa, com o MATLAB de desenvolvimento de robôs, que é a fase de implementação de códigos. Então, o MATLAB, tudo que eu desenvolvo no MATLAB, no Simulink, eu consigo gerar códigos para sistemas embarcados. Aqui vou abrir um aspas, né? O que seriam sistemas embarcados? Sistema embarcado é todo sistema em que eu tenho um código por trás, né, daquele hardware para o mesmo executar uma tarefa. Então, por exemplo, um aqui que está no nosso dia a dia, né, um exemplo, nos carros automáticos, né? Quando que lá minha caixa lá de câmbio, lá de transmissão sabe o momento ideal para mudar de marcha, trocar a marcha, ali tem um código embarcado, né, um sistema embarcado para estar fazendo aquele controle de marchas, né, da transmissão. Então, é um exemplo de sistema embarcado. Então, toda vez que eu gero um código no MATLAB, implemento num hardware, em um controlador, por exemplo, estou falando de sistemas embarcados. Então, posso gerar código C, C++, posso gerar também códigos para o sistema ROS, né, para robótica, posso gerar também códigos para GPUs da NVIDIA, né, que é através da ferramenta aqui GPU Code. Então, abrindo um pouquinho esse tópico, dessa parte aqui de implementação, né, que é a última fase de desenvolvimento, eu posso utilizar APIs do MATLAB, né, o suporte packages, para eu conectar com hardwares, né, fazer essa interação MATLAB código com hardwares. Posso também, né, se eu não utilizar APIs, o código já gerar por meio da Embedded Coder, eu ter interface diretamente com o meu hardware e aí já fazer a implementação, né, do meu algoritmo. E por último, né, um terceiro cenário aqui que aparece para a gente, bastante em robótica, é através, né, do sistema ROS, fazendo essa conexão MATLAB ROS, e lá conseguimos também programar os robôs, né, que estamos desenvolvendo, que estamos trabalhando. Tá? Então, aqui, meus amigos aqui que estão nos acompanhando, é isso. Tá? Então, vimos aqui um pouco, né, de inteligência artificial, de robótica. Nós vimos aqui que estão juntos, né, esses dois segmentos, essas duas aplicações. Sempre importante lembrar aqui, quando começou os algoritmos inteligentes a entrarem no mundo da robótica, né, surgiu lá os cobots, né, os robôs mais inteligentes. Estou citando aqui os cobots, mas poderia ser também aqueles veículos, né, os veículos autônomos, né, os drones autônomos, enfim, tem uma série aqui, né, de robôs aqui com algoritmos de inteligência artificial. Então, aqui na tela, para vocês, está aqui o QR Code, né, para vocês não só avaliarem, né, para estar ajudando a gente, mas também dar sugestões de possíveis temas que vocês gostariam de ver aqui no Tech Talk com o MATLAB, com o Simulink. Então, peço para vocês preencherem, tá? Não leva aí nem 5 minutos, tá? E aí, com base nesses dados, nós programamos aqui futuras apresentações com o que vocês querem ver, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Daniel, também obrigado aí por você acompanhar aqui, o João, a Mariana, e aí passa a bola para você aqui, tá, Daniel? Obrigado, Léo. Bom, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Gente, essa pesquisa é importante, tá? Porque do conteúdo que vocês viram aqui, o que ficou faltando? O que vocês sentiram falta? O que vocês gostariam de ter visto? Isso ajuda a gente também até a mandar material complementar a respeito disso, para quem está interessado em saber mais, ou fazemos até um novo ali, aprofundando mais, né, em temas que não foram mencionados aqui, e dúvidas que podem surgir aí também de quem assistiu, aí, quem não acabou me mandando no chat, também ali vocês podem mandar dentro do campo também, que a gente vai responder todo mundo, para que a gente possa ter maior nível de assertividade em relação a esses Tech Talks, tá, gente? Então, obrigado aí pela presença de todos, uma ótima semana.
O Daniel, antes de nós encerrarmos aqui, eu vi que estão chegando aqui perguntas, cara, isso é legal para a gente, ó. Eu vou respondê-las, tá? Que é legal, pode ser até dúvida comum aqui para todos, tá? A primeira aqui, né, eu vou pegar aqui o Valdemir, né? O Valdemir aqui, ele fala a respeito daquele fluxograma. Valdemir, vamos repassá-lo, né? Assim, para não ter dúvidas, tá? Não quero ninguém com dúvidas aqui hoje, hein? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que até sei qual slide que você falou. Pronto, esse aqui. Valdemir, então, assim, ó, com o MATLAB. Então, esses aqui são os três, vamos dizer assim, imagine que são os três pilares quando eu quero desenvolver um sistema robótico com o MATLAB. Primeiro deles, o que eu faço? Né? Que é esse logo aqui, apresentado aqui na tela. Toda a parte de modelagem física, da sequência de tarefas que eu vou falar para o meu robô, chegar assim no robô e programar, olha, robô, eu quero que, né, que você pegue aquela xícara na prateleira, na mesa e coloque na prateleira. Então, toda essa sequência de tarefas, a definição dos movimentos daquele braço robótico, tudo isso eu faço dentro do MATLAB e do Simulink, nessa primeira etapa, tá? Legal. Feito isso, se eu quiser colocar, né, deixar o meu robô inteligente, né, colocar algum algoritmo, né, para fazer com que ele seja autônomo, entrando aqui já a parte de percepção, planejamento e controle, eu passo aqui para a minha segunda etapa, tá? Então, todo algoritmo de Deep Learning, Machine Learning, Reinforcement Learning, todo o desenvolvimento irá aparecer aqui nesta segunda etapa, certo? Legal, então até agora o que eu fiz? Olha só, acompanha aqui comigo, gente, olha só. Então, desenvolvi o braço robótico, validei ele no MATLAB, no Simulink, né, validei seus movimentos, né, validei aqui as tarefas que ele tem que fazer, coloquei aqui um algoritmo de inteligência artificial na segunda etapa, para ele poder reconhecer, né, objetos específicos. E aí, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou implementar tudo que eu fiz até agora, né, a parte de código, aquele algoritmo, no meu robô já físico. Tá? Então, seria a última etapa. Né? Então, aquele vídeo que nós vimos aqui do robô pegando a xícara, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui, ó. Pegando a xícara aqui, né? Ele reconheceu a xícara ou a figura geométrica? A xícara, que eu tenho que colocar no prato. Então, todo esse algoritmo foi implementado aqui no braço robótico na última etapa. Tá? Então, o fluxograma basicamente funciona desse jeito, são essas três etapas. Primeiro, desenvolvimento. Segundo, aplicação de inteligência artificial. Terceiro, eu gerar códigos e embarcar no meu sistema, já trabalhar com hardwares físicos. Tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta aqui. O Pedro aqui está estudante de engenharia. Ele queria algum material introdutório por onde começar a estudar na área de robótica. Olha que legal aqui a pergunta do Pedro. Ô, João, se você puder passar, por gentileza, tá? Aqueles treinamentos on-ramp. Ô, Pedro, se você puder, põe para a gente qual universidade você tá? Porque tem uma série de treinamentos na licença CWL para essa área, né? Se você puder colocar, a gente consegue direcionar material para você, tá bom? O Samuel aqui também ele pergunta, né, que se o robô aprende quando um objeto está em cima do outro. Samuel, isso daqui, o robô aprende sim, e como nós fazemos isso, tá? Na primeira etapa de desenvolvimento, quando nós estamos desenvolvendo algoritmos. O MATLAB ele tem um aplicativo onde onde a gente consegue ver quando, por exemplo, um braço robótico esbarra numa mesa, numa estante, num objeto. Então, essa etapa, né, vamos dizer assim, definir o movimento do robô, do braço robótico, vamos pegar esse exemplo aqui, o MATLAB também é possível por meio de aplicativos e é na primeira fase que nós fazemos essa tarefa, tá bom? Vamos ver aqui, quem mais? A professora Celina aqui também está perguntando. Deixa eu ver aqui, professora.
A professora refere-se à esteira, né? Professora, no MATLAB, essa parte aqui mais, como posso dizer, eu consigo desenvolver, né, como a professora viu, né, o robô lá pegando, né, no ambiente um objeto e colocando numa prateleira. Eu posso simular, professora, a dinâmica da esteira, mas eu não vou conseguir vê-la, tá, naquele aplicativo do Simscape Multibody, né, ela funcionando, ela rodando, mas eu posso colocar a dinâmica, né, de uma esteira por meio de blocos no Simulink, tá? Tem bibliotecas aí, se eu não me engano, é a Sim Events, que eu consigo fazer essa dinâmica de esteiras, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade. O Pedro respondeu, ela é da Unicesumar. Legal. Então, não tem, nessa instituição não tem aqui CWL. Pedro, se você quiser passar para a gente depois, né, até um contato, para a gente falar mais um pouco com você, né, referente com seus professores a esse licenciamento, tá? Por gentileza, deixa o seu e-mail aqui com a gente, tá bom? E também, lógico, direcionar os materiais para você, né? Pessoal perguntando se a apresentação vai estar disponível, estará no nosso canal do OpenCAD, lá no YouTube, tá? Então, nós colocamos, se eu não me engano, aí até sexta-feira, não sei se é 2 dias úteis, já estará a apresentação disponível para vocês também, tá? Bom, acho que não tem mais perguntas. Deixa eu manter aqui na tela aqui do QR Code. Legal, o Pedro aqui deixou o e-mail. Obrigado, Pedro. Nós tomaremos nota aqui. Então, aqui os participantes, né? Então, mais uma vez aqui agradeço, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Um pouco aqui das informações, do que o MATLAB pode ajudá-los, tanto na parte de inteligência artificial, quanto no desenvolvimento de sistemas robóticos. Então, agradeço aqui a participação de vocês. Fiquem atentos à nossa agenda, né, de programação, no canal da OpenCAD, no site da OpenCAD, que toda quarta não, né? Mas quarta, vamos dizer assim, alternadas, nós temos eventos acadêmicos, ou a quarta acadêmica, ou os Tech Talk de Edu, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo evento. Daniel, se você quiser encerrar, tá com você. Então é isso, obrigado, pessoal. A gente se vê nos próximos eventos. Como o Léo colocou, fiquem de olho na agenda, tem muita coisa ainda legal por vir. Então, vocês ficarem ligados aí para não perder nada. É isso. Boa tarde para todo mundo.